Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o servidor FTP no seu Linux, ok? Como instalar essa ferramenta de FTP no seu Linux, no seu servidor Linux, tanto Debian ou Ubuntu. Uma ferramenta espetacular de transferência de arquivos. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal InfoMasterTech. Por aqui, Ricardo Almeida, e sempre é um prazer enorme falar de tecnologia com vocês. Nesse vídeo, eu vou mostrar como é que se instala o FTP no seu Linux, tanto seja Ubuntu ou Debian, ok? FTP vem da sigla File Transfer Protocol, FTP, né? File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, que é muito utilizado nas pequenas, médias empresas, né? Em home office, em escritório. Muita gente utiliza, inclusive, para transferência de arquivos nessas empresas de streaming de rádio, até streaming de TV também. É uma ferramenta muito bacana e realmente ela facilita bastante a vida da gente que trabalha com transferência de arquivos, armazenamento de arquivos. E hoje em dia tudo é isso, né? Tudo é isso. Muito bem, eu estou aqui no meu Proxmox. Proxmox é um servidor de virtualização do tipo 1. Em breve vou fazer um vídeo desse servidor aqui e das suas particularidades. Ele é muito top, muito bom para estudos, para laboratórios e até também para trabalho, né? Se você quiser, supostamente na sua pequena, média ou até uma grande empresa, você quiser ter um custo-benefício praticamente zero, né? Com uma ferramenta espetacular de virtualização de máquinas, utilize o Proxmox. O Proxmox é espetacular para você criar máquinas virtuais. E eu tenho ele aqui no meu escritório, aqui na minha empresa, e é um servidor que atende muito bem. Ele é totalmente free, totalmente open source, você não paga nada por ele. E ele, de certa forma, é uma concorrência ao VMware XC, né? VMware XC, né? Só que o VMware é pago, né? E o Proxmox é totalmente free. E muitas empresas, se ligam, hein? Muitas empresas utilizam o Proxmox nos seus trabalhos, tá? Então é interessante você dar uma estudada nesse Proxmox, pesquisar aí. Em breve vou trazer um vídeo aqui no canal sobre ele, né? Sobre o Proxmox. E é uma ferramenta que eu não vivo sem. Aqui no meu escritório, aqui na minha empresa, ok? Aqui está as máquinas virtuais, olha só, as máquinas virtuais criadas nele, né? Aqui são os HDs, enfim, não vou entrar em detalhes, mas em breve vou fazer um vídeo explicando como é que ele funciona, ok? Muito bem, aqui já está o prompt, o terminal aberto, né? O terminal Linux do meu servidor Linux virtualizado, que é esse carinha aqui, ó. O número 100 Master, ele é Ubuntu, ele é o Ubuntu, quase não sai, ele é Ubuntu Server 1804, tá? Ele é Ubuntu Server 1804. Aqui está ele, eu posso acessar ele pelo SSH, certo? De outra máquina Linux ou através do put, através de uma máquina Linux, ou de uma máquina Windows, ok? Put através do Windows e o SSH de uma máquina Linux, ok? Mas também você pode utilizar o próprio VNC, né? O próprio console dele via VNC aqui no Proxmox, que você já consegue acessar a máquina e trabalhar com ela sem problema nenhum. É o que eu estou fazendo agora, estou acessando ela através do console. Eu deixo fechar aqui. Aqui está a área de administração da máquina, né? O dashboard da máquina. Essas aqui estão desligadas e essa aqui está com player em verde aqui, é a que está ligada, tá? Esse é o meu servidorzinho virtual, ok? Que eu acabei de criar para esse vídeo. Muito bem, então para eu acessar ela, eu posso acessar, como eu falei, através do Windows, pelo put, ou via SSH através de outra máquina Linux, ou também pelo próprio console do Proxmox. Você vem aqui, ó, e aqui está a máquina, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a janela para vocês verem melhor. Muito bem. Ok, já estou logado aqui na minha conta da InfoMasterTech nesse servidor virtual. Primeiro passo é atualizar os pacotes. apt update, para você atualizar os pacotes do seu servidor, da sua máquina. É que ele tá reclamando que não foi dado o sudo. Eu não tenho permissão. Como é um usuário comum, InfoMasterTech é um usuário comum, ele está reclamando que precisa de autorização para atualizar os pacotes. Então, para você fazer isso com autorização, você tem que digitar o comando sudo
apt update -y para confirmar. Na verdade, o -y a gente só utiliza no upgrade. É o costume já, né? Sudo apt update, dá o enter. Aí sim, ele vai atualizar. Ok? Todos os pacotes estão atualizados. Agora na sequência o upgrade, né? Sudo upgrade -y, aí sim a gente utiliza o -y. Muito bem. Na sequência ele está dizendo que não tem nenhum pacote para ser para ser atualizado e muito menos instalado, né? Nenhum pacote adicional. E aí na sequência eu também sempre gosto de fazer isso. Sudo apt auto remove para remover alguns resquícios que ficam de atualizações passadas. Sudo apt auto remove -y. Ok? Tá tudo certo, não tem nada, tá tudo zerado ali, como vocês podem ver. Agora vamos limpar a tela. Para você limpar a tela é o Ctrl L, tá? Ctrl L ou Clear, também para limpar a tela, ok? Agora vamos instalar a ferramenta. Sudo, ferramenta de FTP, sudo apt pro ftpd -y para confirmar a instalação. Sudo apt pro ftpd -y. Faltou o quê? Faltou um install. Me perdoem, faltou um install. Agora sim. Eu já tinha ele instalado antes, então por isso que ele acusou essa mensagem agora, que já existe um Pro FTPD-Basic instalado, ok? Então já tinha instalado, então muito bem. Vamos limpar a tela novamente. Agora vamos entrar no arquivo de configuração desse FTP. Para você entrar no arquivo de configuração do FTP, é muito simples. Você vem aqui em cd /etc, ele fica aqui. Pro ft, dá um tab para completar, dá um enter. cd etc pro ftpd é o diretório onde ficam os arquivos de configuração do FTP no Linux, ok? Dá um enter. Ok, eu vou dar um ls. ls lista os arquivos no diretório, do diretório. Muito bem, aqui estão os arquivos que estão dentro desse diretório, né? E o arquivo que a gente vai configurar é aquele lá, proftpd.conf. Para isso eu vou utilizar um editor de texto chamado Nano. E para você editar um arquivo que está dentro de etc, você tem que ter permissões de administrador, permissões de root para mexer e alterar as configurações desse arquivo. Para isso, vamos utilizar de novo o sudo nano, que é o editor de texto, proftpd, dá um tab no teclado que ele completa para você, ó. Sudo nano proftpd.conf. Muito bem, aqui está o arquivo de configuração. Você vai mexer aqui em duas linhas. Você vê que são várias informações, né? Várias linhas. Lembrando que o que está com esse hashtag aqui, o jogo da velha aqui, ó, são linhas que estão comentadas, são linhas que estão inválidas. Elas não estão sendo lidas nesse arquivo, tá? As que estão sendo lidas são as que estão sem o hashtag na frente, ó, que estão em branco, ó. Essas linhas aqui que estão em branco, ó, elas estão sendo lidas nesse arquivo, ok? Muito bem, a gente vai procurar aqui essa opção aqui, ó, default root ou root, né? Default root. Você vê que ele está comentado, ó. Então, ou seja, ele não está sendo utilizado essa informação, não está sendo lida essa informação. Para você descomentar, é só apagar o hashtag e pronto, ele já está ativo, certo? Aqui esse til significa que ele vai pegar o diretório home do usuário que você apontar para acessar o FTP. Ok? Então, como eu já descomentei, ele vai pegar a pasta home, certo? E é aqui também que você pode configurar o caminho da pasta de arquivos que você quer transferir para esse servidor, certo? Você quer criar uma pasta, sei lá, vou criar uma pasta chamada FTP. E aí você pega o caminho dessa pasta e coloca aqui no lugar desse til, ó. No lugar desse til aqui você coloca, tá? Desse sinal de til aqui, você coloca aqui, certo? Eu não quero porque eu vou explicar para vocês depois porque eu não quero, tá? Mas se você quiser, você pode criar uma pasta e colocar aí. No meu caso específico, para o que eu vou usar esse servidor, não
eu não quero criar uma pasta específica, tá? Eu quero acessar realmente a home desse usuário. Muito bem. Essa é a primeira linha que eu alterei. A segunda é aqui, ó. A porta sempre é 21, tá? A porta, inclusive, já está descomentada. Vamos descer aqui. Vamos descer. Beleza, aqui, ó. A primeira linha eu alterei lá em cima. A segunda é essa aqui, user. Você vê que ela está descomentada, certo? E o usuário que ela está apontando é o ProFTPD. Não existe nenhum usuário ProFTPD na minha máquina. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o usuário que eu quero que acesse essa máquina, que acesse esse FTP. Ou melhor, acesse esse FTP, esse diretório de FTP. E o usuário que eu quero é esse usuário que eu estou logado agora, que é o InfoMasterTech. InfoMasterTech. Muito bem, InfoMasterTech. Esse é o usuário que eu quero que acesse esse FTP, ok? Muito bem, feito isso, você não precisa fazer mais nada aqui nesse arquivo. Você dá um Ctrl X para sair e salvar. Ele vai perguntar se você quer salvar, você dá o Yes ou Y. Pronto. Ele vai dizer o nome do arquivo, você quer salvar nesse arquivo mesmo, proftpd.conf, sim, dá um Enter. E pronto. Agora vamos reiniciar o serviço com esse comando systemctl restart proftpd.service. Grave esse comando em systemctl restart.ftpd.service. Esqueci aqui do sudo, senão ele vai reclamar. Sudo. Ele não reclamou, você viu que ele pulou a linha normal, não reclamou, não falou nada, não deu nenhum aviso, então o sistema foi reiniciado. O sistema, aliás, o serviço FTP foi reiniciado, ok? Agora, como é que eu faço para acessar esse FTP? Muito bem, para eu saber qual é o endereço, preciso saber do endereço de IP desse servidor. E para eu saber o endereço desse servidor, tem duas formas. Você pode digitar IPA, e aqui ele diz, ó, 192.168.0.227, que é o IP da minha rede local. Ou também eu posso digitar o ifconfig. Eu não sei se o NetTools está instalado aqui, que é um pacote onde esse comando se encontra, né? Vamos ver se está instalado. Ah, está. Eu acabei de instalar e tinha até esquecido que tinha instalado. Beleza. Aqui está o IP 192.168.0.227. Esse é o IP, ok? Então, muito bem. Muito bem, para eu acessar agora esse FTP é muito simples. Você vem aqui no Linux ou em qualquer máquina Windows. No meu caso, estou utilizando o Windows, né? Eu venho aqui no Explorer, aqui, ó, abro a pastinha, digito FTP, 192.168.0.227. Aqui, ele já abriu aqui o pop-up, né? Eu já tinha acessado ele antes. E aí eu digito a minha senha e pronto, aqui está. Não tem nada, né? Porque não foi criado nada, não foi transferido nada. Ele geralmente às vezes abre duas. Eu não sei porque, esse é um bug talvez do Windows, tá? Ele sempre abre duas telas às vezes, tá? Não sei porquê. Muito bem, aqui está meu FTP, não tem nada. Mas se eu vim aqui criar uma pasta, ó, ele já deixa eu criar a pasta, então já está ativo. Então se eu vim aqui e, por exemplo, renomear essa pasta e colocar como FTP, pronto, a pasta já está ativa, já posso transferir os arquivos aqui para dentro, ok? Isso é interessantíssimo, né? Muito bom, já está ativo o meu FTP. Se eu sair de novo aqui e entrar novamente, vamos lá, vou entrar novamente aqui, FTP. Opa, foi com letra maiúscula. Ele geralmente deixa salvo aqui o endereço. Deixa eu ver aqui, tá aqui ele, ó. Aí eu entro com as minhas credenciais, com a minha senha. E tá aqui minha pasta FTP que eu criei no primeiro acesso, ok? Então se eu vim aqui dentro, da pasta e criar um arquivo, ó, um arquivo de uma pasta, mas se eu quiser arrastar um arquivo, deixa eu arrastar um arquivo qualquer, deixa eu abrir um outro aqui. Bora ver se eu tenho permissão. Vamos colocar esse arquivo aqui. Já tenho permissão, ó. O arquivo já está aqui dentro, certo?
Muito bem, muito bem. Para eu saber onde é que essa pasta se encontra aqui no meu servidor Linux, provavelmente ele está na minha pasta home do usuário. A pasta home do usuário, para você acessar é muito simples. CD, digita CD aqui, ó, CD espaço til e dá um enter. Pronto, já estou na pasta home. E tá aqui a pasta FTP que eu criei, ok? Então, olha só que interessante, né? É engraçado que aqui no Linux é uma dica, tá? Isso eu falo engraçado porque é uma dica interessante. Quando você não aponta, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar novamente aqui para dar essa dica para vocês. Quando você não aponta a pasta que você quer salvar os arquivos no FTP, quando você não aponta lá em default root, lá em cima, quando você não aponta, ele automaticamente entende que você quer acessar a pasta home do usuário, certo? Porque você apontou o nome do usuário lá embaixo em user no arquivo, ok? Então, quando você abre aqui o FTP, ele abre em branco, né? Em branco, mas você já pode utilizar normalmente como eu estou utilizando agora, ok? Se você criar uma pasta em qualquer diretório, eu aconselho você criar na pasta home do usuário, tá? Eu aconselho você criar na pasta home porque fica muito mais fácil de acessar. Se você criar uma pasta home do usuário, também vai funcionar, certo? Também vai funcionar. Ele vai abrir normalmente seu FTP. Então, eu acho mais prático você acessar a home do usuário do que você criar a pasta e depois apontar esse caminho lá no arquivo de configuração, ok? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, dependendo, claro, né, da sua empresa, do seu escritório, do seu home office, do que você quer fazer. No meu caso, eu geralmente aqui no meu escritório, aqui na minha empresa, principalmente aqui no meu escritório, eu sempre aponto para a pasta home. E aí eu decido qual é a pasta que eu vou utilizar para salvar os meus arquivos, ok? Então, voltando lá para o arquivo, deixa eu aumentar aqui a tela novamente. Vamos voltar lá para o arquivo. Para voltar para o arquivo é muito simples, CD, grava esse caminho, hein? CD etc, CD, bem fácil, né? ProFTP, CD etc /ProFTPD. E aí, deixa eu limpar aqui a tela, é o nano, né? Sudo. Utilizo o Nano, que é um editor de texto, estilo bloco de notas, né? Porque tudo em Linux é texto. Então, para você utilizar para você configurar esses arquivos em texto, para mim, muita gente utiliza o VI, né? Que é o VI. Mas eu particularmente prefiro o Nano, que é espetacular, é muito prático e parece muito bloco de notas do Windows, só que para Linux, né? Para terminal, né? Você utiliza também na interface gráfica também ele já vem integrado com o núcleo, com o kernel do Windows, né? Do Linux, aliás, tá? Então vamos lá, sudo nano proftpd.conf. Muito bem. Então, pois bem, aqui, né, na pasta default root, certo? Eu não apontei nenhuma pasta, eu só fiz descomentar porque ele estava comentado, né? Essa linha aqui estava anulada, né? Deu uma travada aqui. Pronto. Ele estava comentada, né? Aqui. Cadê? Ele estava comentada dessa forma. Ele estava dessa forma. Então ele estava sem utilização, certo? Então só fiz descomentar e pronto. Simples assim. Aí o que acontece? Ele vai acessar a pasta root, a pasta home, aliás, a pasta home do usuário que você apontar lá embaixo, que é aqui, ó. Que é aqui embaixo. User, tá? Eu apontei o meu usuário Infomaster Tech, tá? E aí ele vai ele vai acessar, quando você acessar o FTP, ele vai acessar essa pasta home do usuário Infomaster Tech, ok? Que eu acho muito mais prático. Mas se você quiser criar uma pasta fora da home, quiser criar em outro lugar para salvar os seus arquivos, você cria a pasta e aponta o endereço, ou melhor, o caminho da pasta aqui. Apaga esse til e coloca o caminho da sua pasta aqui, ok? Muito bem, vamos voltar para lá. Vamos sair aqui, eu não quero salvar. E muito bem.
Aí eu vou voltar para minha pasta de usuário, cd espaço tio espaço e enter. Pronto, ele já está na pasta home do meu usuário InfoMasterTech. Se eu der o ls, aqui está o FTP. Se eu vim aqui dar um cd FTP, vamos entrar na pasta. E aqui está a foto que eu copiei lá para o meu FTP. Certo, senhoras e senhores? Muito bem, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do canal InfoMasterTech falando dessa ferramenta espetacular FTP, uma ferramenta de transferência, um protocolo de transferência de arquivos muito utilizado nas empresas hoje em dia, né? A maioria das empresas utiliza FTP, né? As pequenas, médias e grandes, né? Até as empresas de streaming, elas utilizam o FTP para transferência de arquivos do seu computador para o seu servidor que fica na nuvem, né, da rádio, ou o servidor da TV também que fica na nuvem, hospedado em algum lugar, né? Então, o FTP é um protocolo de transferência de arquivos universal que é muito utilizado no meio da tecnologia do modo geral, né, para transferência de arquivos nas pequenas, médias empresas, inclusive em muitos serviços na internet se utiliza FTP. Ok, senhoras e senhores? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações. Muito obrigado pela audiência de todos e até um próximo vídeo. Tchau!